ciência. Situado no nordeste da ilha de São Tomé, o porto de Ana Chaves ressalta da paisagem verde e densa pelos pontos coloridos dos contentores estacionados no cais comercial. Construído nos anos 60, o porto foi por diversas vezes renovado, a última em 2009 com a ajuda da empresa petrolífera angolana Sonangol. Hoje, a infraestrutura portuária é gerida pela empresa pública Enapor. Aqui trabalham mais de 120 funcionários que diariamente asseguram a chegada das mercadorias à capital. Uma operação que nem sempre é fácil, uma vez que o porto de Ana Chaves não permite a atracagem de navios de grandes dimensões, como explica o engenheiro Paulo César, responsável pelas operações do porto. Navios até com 3,5 metros de calado conseguem atracar aqui no nosso cais. Mas para os outros, como a grande parte que vem, tem acima de 10 metros, por isso não conseguem entrar. Grande parte das mercadorias são descarregadas ao largo e significa que os navios ficam fundeados, e então nós utilizamos barcaças que são rebocadas através de rebocadores, e então há o transbordo das mercadorias destes navios para as barcaças. O rebocador traz as barcaças aqui para o cais e depois é o processo que é feito o transbordo das mercadorias das barcaças que é para o cais, e depois posteriormente são parqueadas. Quantas mercadorias é que chegam aqui? Semanalmente a tendência estamos a receber entre 4 a 6 navios de longo curso, então estamos a falar em média uma movimentação mensal entre só de entradas por volta de 600 contentores. As condições meteorológicas podem condicionar a ida ao mar? Sim, contrariamente de um navio fazendo a descarga acostado seria muito mais fácil, né? Mas temos que fazer uma viagem mais ou menos de 45 minutos, que é para ir até onde o navio está fundeado, depois para começar a descarga ao largo, obviamente com condições climatéricas um pouco mais agressivas, torna um pouco mais arriscado essa descarga e próprio impede de vez em quando muito esta descarga da mercadoria. E o facto de não haver um porto de águas profundas complica o processo? Sim, e muito. Se tivesse um porto de águas profundas, o navio poderia atracar, grande parte dessas mercadorias estariam a ser descarregadas com o navio atracado no cais e, obviamente, os preços, também os custos, seriam mais baixos. O projeto de construção do Porto de Águas Profundas em Fernão Dias pode agora concretizar-se. As autoridades assinaram no passado mês de maio um memorando de entendimento com uma empresa do Ghana para a concessão do projeto de construção de um Porto de Águas Profundas, a modernização do Porto de Ana Chaves e da Ilha do Príncipe, como refere o ministro são-tomense das Infraestruturas e Recursos Naturais, Osvaldo Abreu. Esta empresa e o consórcio formado se aproximaram e nos fez uma proposta de negociação, considerando a experiência que tem, que ela é dona de um porto, gere vários portos aqui na região, desde a Libéria até aqui no Ghana, incluindo outros países também, e convidou como parceira de construção a IPC, a empresa marroquina Somagec. E sabemos que a Somagec já construiu vários portos aqui na região, e não só. Já há luz verde para a construção? Não, nós consideramos que a luz verde já existe, porque a proposta preliminar apresentada é bastante convincente e acabada. Entretanto, nós ainda não temos uma data definitiva para começarmos as negociações. Primeiro, estamos no período eleitoral e não seria realista começar um processo deste tão sério neste período. Para realizar esta obra, São Tomé vai precisar de financiamento, vai recorrer aos parceiros internacionais? Nós estamos num processo de parceria público-privada. Para a construção do porto em águas profundas, em Fernão Dias, nós, em princípio, vamos entrar com espaço, com terreno, estamos a falar em cerca de 20 a 30 hectares de terreno preliminares, que poderão eventualmente ser em quantidades superiores. Há outras situações que podemos contemplar, como são medidas ao nível das finanças, para também facilitar esta mesma construção. Nós não contemplamos neste momento a entrada de capital para o projeto de parceria, mas sim através de géneros.
São Tomé e Príncipe é dos poucos países da região a não ter um porto de águas profundas. O projeto esteve para concretizar-se em 2008, mas a crise financeira acabou por adiar a obra, lembra António Aguiar, engenheiro naval e consultor do Governo em matérias portuárias e aeroportuárias. Em 2008, São Tomé e Príncipe assinou com uma empresa francesa, a Terminal Link, um contrato de concessão. E o contrato não foi à frente, entretanto, porque houve a crise financeira de 2008 e nesse ano a CMA-CGM perdeu $1.000 milhões e o contrato não pôde ser implementado. Mas, de facto, havia todas as condições. A Terminal Link já tinha pago mesmo os primeiros 700 mil euros iniciais, mas depois as condições financeiras não permitiram. De lá até aqui, a situação alterou-se substancialmente na região. Já há muito mais países que construíram, entretanto, portos de água profunda, porque naquela altura, na região, não havia infraestruturas portuárias com capacidade de receber navios com calados à volta de 16 metros de profundidade. E este era o projeto que a Terminal Link queria fazer e desviar a frota da CMA-CGM para fazer o transbordo das mercadorias aqui para a região de Luanda a Abidjan. Portanto, era um volume bastante grande, seria um porto de grandes dimensões. O ministro são-tomense das Infraestruturas e Recursos Naturais, Osvaldo Abreu, garante que São Tomé e Príncipe não chega atrasado nesta corrida, salientando que a região continua a precisar de infraestruturas portuárias para escoar a mercadoria. São Tomé e Príncipe chega na hora certa, porque neste momento temos indicações bastante precisas que, apesar de outros países terem construído as suas infraestruturas, a necessidade infraestrutural deste género é premente na nossa costa. Nós temos um atraso em termos de fila para o atracamento de barcos nos portos em 3 a 4 meses, em média, desde Mauritânia até Luanda, que é enorme. E, portanto, todos os cálculos feitos, a viabilização do nosso porto desembocam justamente nesta localização que nos dará a possibilidade de facilitar o transbordo de outros portos, porque poderemos contribuir com aquilo que eles chamam de táxi. Os grandes contentores virão para aqui e esses países poderão utilizar os seus portos de menores dimensões, com embarcações menores que sairão de São Tomé para preencher este vazio, porque os barcos grandes não encontram lugar, porque apesar de alguns terem estas infraestruturas, continuam sendo poucas para as necessidades econômicas da nossa região. Para São Tomé haverá uma descida dos custos? Efetivamente, nós pensamos no porto para São Tomé, mas sabemos que a nossa economia não é suficiente para viabilizarmos uma intervenção de investimento com mais de $200 milhões. Então temos que fazer a economia de escala através da nossa região e não só. Vamos, naturalmente, dar um boom na nossa economia, isto é que nós queremos, e baixando os custos operacionais portuários e também fazendo mais economia, com mais produtos, com mais investidores, com mais oportunidades que o porto trará. Uma obra que, na opinião do ministro são-tomense das Infraestruturas e Recursos Naturais, Osvaldo Abreu, vai mudar a página da economia de São Tomé e Príncipe. É o ponto final nesta rubrica Ciência. Nós, já sabe, estamos de regresso na próxima semana. Até lá, fico bem.